Bom dia, bem-vindo ao nosso Café com a Palavra. Olha só, ontem nós falamos sobre um milagre de Jesus que ele colocou os dedos nos ouvidos de um surdo, está em Marcos do 31, capítulo 7, do versículo 31 ao 37. Jesus tocou no ouvido de um surdo e cuspiu na mão, né? Molhou o dedo com a sua própria saliva e tocou na língua dele, porque ele era surdo e mudo, gago, alguma coisa assim. E ele ficou curado imediatamente. E ontem, meditando sobre essa palavra ainda, eu percebi uma coisa, cara, foi um milagre de DNA. A saliva contém o nosso DNA, sabe? A nossa história genética. E Jesus usa a sua própria saliva e toca na língua daquele homem e ele é curado com o DNA de Cristo, cara, que doideira! Aí você fala assim, cara, esse cara foi privilegiado, ele teve o DNA de Cristo nele. Sim, mas acontece o seguinte, eu quero te falar de algo muito mais profundo que um DNA de saliva, o DNA espiritual, esse sim, quer ver? Esse homem, depois de ter sido curado por Jesus, viveu algumas décadas e morreu, é claro. Como todos naquela época morreram, com exceção de Jesus, que morreu e ressuscitou. E qual é a diferença do DNA espiritual para aquele DNA que ele recebeu na língua? O DNA espiritual te conduz à vida eterna, cara. É vida eterna. Depois que passar tudo isso, tem gente que não acredita que vai acontecer, que tem nada, que a vida termina aqui, que a vida acaba aqui, morreu, morreu. Não, existe um mundo espiritual mais real do que o mundo físico. Você sabe disso, que existe um mundo espiritual. Muitas vezes nós temos medo da morte e nós queremos negar isso. Não, morreu, acabou, acabou. Não, existe um mundo espiritual. E é desse DNA que eu quero falar com você agora. O DNA físico. O DNA que Jesus colocou, curou aquele homem e ele morreu, foi curado e depois morreu, seguiu o ciclo natural da vida. O DNA espiritual, quando você recebe, você tem vida eterna, cara, vida eterna. Mas como assim? Lembra, quando você tem o Espírito Santo de Deus, que é a parte de Deus no seu ser, junto com o seu espírito, você recebe o DNA de Deus. E Deus é eterno, então você se torna eterno, você não morre, espiritualmente falando. Fisicamente sim, mas espiritualmente não, porque você tem o DNA do eterno. Mas como é que eu faço para ter esse DNA? Pastor, eu quero ter esse DNA eterno. Poxa, é muito simples, cara. Como? Eu preciso ter uma religião, eu preciso fazer algum tipo de sacrifício, eu preciso meditar tanto tempo. Não. É simples. Arrependa-se dos seus pecados, confesse os seus pecados e peça ao Senhor para fazer morada no seu coração e te dar o Espírito Santo dele. É só isso. Mas é só isso? É só isso. Não é coisa complicada, não é coisa religiosa, não precisa de sacrifício, não precisa de nada. Só precisa de confessar os seus pecados e pedir ao Senhor essa parte desse DNA espiritual dele. E eu sou meio louco também, eu quero te convidar para você fazer isso agora. Você está afim? Está afim? Então vamos fazer. Faz assim, ó, fecha os seus olhos e fala assim, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entendi agora que eu preciso do DNA espiritual. E eu estou entendendo que o DNA espiritual é a presença do seu Espírito Santo em minha vida. E eu quero, Senhor. E eu quero confessar agora os meus pecados diante de Ti. Olha assim, fala assim, eu quero confessar os meus pecados diante de Ti. Reconhecer que sou um pecador imerecedor da Sua graça e da Sua misericórdia. E eu quero quebrar todos os laços que eu fiz com esse mundo. E eu quero aceitar o Seu Filho como meu Senhor e o meu Salvador. E eu quero receber a porção do Seu Espírito Santo em mim. E ter esse DNA espiritual que eu aprendi hoje. Eu te peço perdão e faça com que o teu Espírito Santo venha morar no meu coração, em nome de Jesus. Amém? Amém? É isso. Agora creia nisso. Creia realmente. Tá legal? Meu nome, eu sou o pastor Carlos Camilato. O meu WhatsApp é 27 99804 2324. 27 9
9804-2324. Se você fez essa oração, você quer falar comigo? Entra aí no WhatsApp, tá? E venha tomar um café comigo. Até o próximo Café com a Palavra. Se liga, hein? Se liga que agora você tem o DNA espiritual.